Estamos de volta com o terceiro bloco do programa Saúde em Foco. Hoje falando sobre nutrologia e com o Dr. Reinaldo Nunes, nutrólogo, aqui conosco para tirar nossas dúvidas. Dr. Reinaldo, gostaria que o senhor falasse sobre dieta de jejum intermitente que tem estado super na moda. A gente abre rede social, abre internet, está lá falando sobre essa dieta, prometendo muito resultado. Bom, pois é, Patrícia, o que acontece? A gente sempre sempre ouviu falar que a gente teria que sempre se alimentar de 3 em 3 horas, que isso seria o ideal, que para manter o metabolismo. Na verdade, isso aí nunca foi exatamente comprovado, né? Mas é uma coisa que, de certa forma, a gente ainda orienta para muitos pacientes, ainda mais quando são diabéticos e tal. Já tem alguns anos, desde 2000 para cá, que já começaram a ser estudados esses trabalhos com dietas mais restritivas e com períodos longos de jejum, né? E muitos desses pesquisadores notaram alguns benefícios no jejum, né? Melhora de marcadores inflamatórios, melhora de capacidade antioxidante e muitas vezes até perda de peso, né? Só que o que acontece? O que acontece é que a maioria desses estudos, quando a gente compara com os estudos de restrição calórica, ele não traz grandes benefícios em relação à perda de peso. A perda de peso é muito similar. O que potencialmente poderia ter de benefício é a questão da melhora metabólica mesmo, marcadores inflamatórios. A questão só de jejuar, de certa forma, é uma forma de você, né, desintoxicar, diminuir estresse oxidativo. Então, os defensores argumentam isso, mas em relação a benefício em relação à dieta restritiva comum, a princípio não existe. Mas é uma estratégia de perda de peso, eu acho que não pode ser banalizada, mas eventualmente pode ser usada. Acho que você falou e tudo, essa questão mesmo de não ser banalizada, de não entrar para o rol de mais uma dieta da moda, porque na verdade ela tem um fundamento científico e ela, se for o caso de ser feita, tem que ser feita com orientação médica adequada. Com certeza, e não é qualquer paciente que pode fazê-la, sem dúvida alguma. Exatamente. E termogênicos? Bom, termogênico, pré-treinos, né, é uma classe de suplementos que eu particularmente tenho uma preocupação muito grande. Eu já vi alguns pacientes assim com muitos problemas em relação a pré-treinos, pelo seguinte: na verdade os pré-treinos eles são na verdade um mix de substâncias, né, que se você olhar o rótulo do suplemento você não consegue definir exatamente o que tem ali. Muitas vezes eles omitem isso, ou omitem pelo menos a dose, né, e mistura uma série de coisas que a gente não sabe a segurança de cada um deles isoladamente, muito menos em conjunto, né? É verdade. E sem contar que quando a gente pega os suplementos importados, americanos principalmente, a gente tem assim um alto potencial de contaminação, tanto com hormônio tiroidiano, com traços de testosterona, né? Às vezes níveis de cafeína altíssimos. Então, assim, um atleta de alto nível, por exemplo, a gente tem muito medo de passar um suplemento desse, porque ele pode ser pego no doping, né? E sem contar a questão da saúde mesmo. Então, eu, assim, raramente prescrevo pré-treino para os meus pacientes atletas, seja eles de amadores ou de alto nível, raramente. E a gente vê muito, né? O paciente chega ao consultório e trazendo esses produtos importados que eles compraram de forma super fácil em loja de suplemento. Exato. E acreditando até que porque comprou desse jeito, sem receita, sem nada, e poxa, tá lá nos Estados Unidos, vende, todo mundo usa e tal, né? Achando que aquilo ali não vai fazer mal nenhum. E olha que observação importante que você colocou, né? Ter, né, nessas cápsulas testosterona, ter hormônio tiroidiano, o quanto de risco não está por trás disso. Sem dúvida. E sem contar que, por exemplo, às vezes é muito comum, por exemplo, a beta-alanina, que é um suplemento que realmente funciona, está nesse pré-treino. Só que a beta-alanina, o protocolo de uso, ele tem que ser o uso crônico, não é o uso agudo ali, só pré-treino que vai funcionar. Então, assim, além de não funcionar muitas vezes para o objetivo, né, ainda pode ser bastante prejudicial, que é o maior medo da gente, né? Certamente, certeza, né? Certamente. A beta-alanina, ela é direcionada mais especificamente para quê? Então, a beta-alanina é um suplemento que ele funciona como se fosse um tampão, né? Ele faz uma neutralização dos íons H+, né, que são os íons responsáveis pela acidez e que levaria o paciente à fadiga. Então, os esportes onde você tem a fadiga ácida como limitante, são os esportes que você tem maior benefício. Por exemplo, você pega o lutador de MMA, o lutador de boxe. Na musculação você tem um pequeno benefício porque você diminui um pouco a acidez, então você pode melhorar o volume de treino, né? A performance. Né? Você pode até ganhar também muito, assim, mesmo nos esportes onde você não tem tanta comprovação como maratona, triatlo, você tem melhora de sprint também.
né? A bicicleta, a bike, a mountain bike, você tem subida, então você tem muita fadiga ácida. Então a betalanina ela entra como se fosse tamponando, né? Como se fosse neutralizando, e aí você tem um ganho, você retarda a fadiga, melhora a performance. E realmente assim, tem que ter toda uma indicação e tem Com que certeza. ter o profissional orientando, prescrevendo da forma adequada para o paciente ter benefício. Não é qualquer esporte que a betalanina vai trazer resultado. Com certeza. Em relação a whey protein e creatina para paciente idoso e diabético, eu acho que isso é uma coisa muito interessante, né? As pessoas ainda têm aquela ideia assim, de que o whey protein, as pessoas associam, né, o whey protein com anabolizante. É verdade. Tem isso. É verdade. Creatina tem-se um certo medo também, né? E a gente tem visto muitos estudos relacionando melhora em pacientes tanto diabéticos como idosos usando essas classes. Exatamente. Então, assim, vamos começar pelo whey. O whey protein é uma proteína de excelente qualidade, né? Porque ela é rica em aminoácidos essenciais. São aqueles aminoácidos que a gente não consegue produzir. Então, você tem no suplemento, né? É um suplemento que tem uma absorção rápida, que é rico em aminoácidos essenciais e ricos em BCAA, que são aqueles aminoácidos chamados de cadeia ramificada, que são responsáveis pela síntese proteica. Então, é um suplemento que você pode usar, às vezes, não necessariamente naquele atleta que a gente estava falando que tem alto gasto calórico. Às vezes, o paciente, por exemplo, que está querendo ganho de massa, ele, por exemplo, fica um período longo sem se alimentar, ele está, às vezes, no escritório, um advogado, um dentista, e ele pode lançar mão de usar uma dose de whey protein no meio da tarde, por exemplo, ele vai conseguir a cota de proteína que ele precisaria para poder conseguir aquele objetivo dele. No idoso, então, isso é bastante importante, é mais importante ainda, que é o paciente que já não tem fome, né? Sendo que o idoso tem um detalhe, a dose do idoso é uma dose que costuma ser maior. O idoso ele tem a chamada resistência anabólica, né? Então, a dose de proteína para o idoso tem que ser maior, existe um medo, sempre existiu na própria medicina em relação a lesão renal, mas isso a gente virou muito mais mito do que ciência, né? A gente tem muitos estudos mostrando segurança, a não ser que esse paciente tenha uma lesão já prévia, isso tem que ser avaliado pelo médico, obviamente, né? Mas em geral é uma proteína de alta qualidade, é um suplemento muito benéfico, desde que bem indicado, com certeza. Ou seja, tudo é informação, né, Rinaldo? Porque olha quanta informação você colocou agora pra gente em relação a essa questão do whey protein para o idoso, de no idoso usar uma quantidade maior até do que se usa no paciente mais jovem. Geralmente a gente Geralmente a ideia seria Exato. de fazer o contrário. Então, quer dizer, tudo é informação e tudo também é você estar procurando um profissional que saiba do que está tratando, saiba, né, entenda do assunto. Então, em relação à creatina, né, que a gente está falando só do whey, a creatina também é um outro suplemento realmente que tem, assim, muito vantajoso em determinadas situações, né? O idoso, assim, talvez seja a grande indicação hoje de creatina, o idoso com risco de sarcopenia ou sarcopênico, né? Porque a creatina, ela tem dois mecanismos básicos de ação, né? Ela vai agir aumentando o líquido dentro da fibra muscular, então existe um aumento de massa muscular mesmo. Tudo bem que é por retenção hídrica, mas existe, né? E existe também o aumento da força, porque a creatina, na verdade, é um sistema energético que você consegue ressintetizar ATP de uma forma mais rápida. Então, o idoso, ele ganha força com a questão da creatina. Então, a creatina para o idoso tem vários estudos já de segurança, quer dizer, pode usar pelo menos estudos de 1, 2, 3 anos, sem menor problema em relação à lesão renal. Inclusive, o grupo da USP já publicou vários estudos com pacientes de risco para lesão renal, pacientes com rim único, pacientes diabéticos. Repondo creatina. Repondo creatina sem o menor problema. Então, isso ficou, a creatina chegou a sair do mercado, né? Ser proibida por falta de segurança, e até hoje muitos médicos, até bem informados, têm medo. Tem medo. Né? Então, assim, eu acho que a gente tem que ter um equilíbrio na questão da suplementação. Não banalizar, mas entender o que pode ser útil, porque tem muita coisa boa que a gente pode usar para os nossos pacientes, inclusive os clínicos. E que acaba não sendo utilizado. Exatamente. Às vezes até o colega que, de repente, não entra tanto na área, já não vê com os bons olhos, enfim. E eu acho que vale a pena, algumas coisas são muito interessantes. A gente vai encerrar o nosso programa Saúde em Foco hoje por aqui, agradecendo novamente o Dr. Reinaldo Nunes pela presença. Eu que agradeço, Patrícia. Prazer meu estar aqui com vocês. Por essa série de informações super úteis que você passou pra gente. O programa Saúde em Foco vai ao ar todos os domingos, às 22h30, sempre com um assunto novo do seu interesse.